todo louvor. Aplaudam, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Quantos se alegraram nesta noite? Porque tinha esse privilégio de sair de suas casas e estar aqui na presença do Senhor. Quantos estão felizes de estar diante da presença de Deus? Diga comigo: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor só tem aquele que já conhece Jesus, não é verdade? Pergunta o irmão que está do seu lado: meu irmão, você é alegre? Você é alegre? Já tem Jesus no seu coração? Tem uma canção que diz assim: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Alegria! A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Diga aleluia! 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 É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Pergunta pro irmão que está do seu lado: meu irmão, você já conhece a Jesus? Você já conhece o Senhor Jesus? Se ainda não, esta noite Ele marcou um encontro contigo, viu? Você que está vendo em casa esse culto, celebrando ao Senhor conosco, se ainda não conhece o amor de Jesus, nesta noite você vai ser alegre, cheio da alegria de Deus. Vamos dizer mais uma vez: alegria! A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Diga aleluia! 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 Vamos erguer as mãos. Aleluia! 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 É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Queremos ser cheios da tua alegria, Senhor. Oh. Eu quero nesse instante que você tome a sua Bíblia. Este será um mês que vamos ver tanto da palavra de Deus. É um tempo de vermos a manifestação do Senhor. Um hábito, ele só passa a existir através da repetição. Os meus netinhos maiores, todos sabem escovar o dente. Eles aprenderam. O menorzinho, essa semana que passou, ele disse assim: olha, vovô, não precisa mais limpar o cocô, porque agora eu já sei limpar sozinho. Ou seja, foi um hábito que fez, um hábito. Muitos de vocês vieram de tantas outras religiões. E muitos de vocês não tinham o hábito de ir com frequência à igreja. É importante, está escrito em Hebreus, para não deixarmos de congregar. Se você deixa de vir um domingo, não dói. Se você deixa de dormir, dói muito, aliás, você fica com saudade. Se você falta 2 domingos, já vai esfriando. Se você falta 3 domingos, você falta 4 domingos,
já está no caminho quase de abandonar a fé. Um hábito. Venha você em sua casa. Muitas vezes pessoas dizem para mim: pastor, como foi que o senhor conseguiu ter filhos assim tão bonitos, tão envolvidos? Eles vinham comigo, desde pequenininhos, desde pequeno. O costume era trazer a chave da casa. Trazer a chave da casa. Então não adianta tanto, querido, você vir e deixar o seu filho. Enche o seu coração dessa certeza: eu vou, minha casa, eu vou levar minha casa. Faça um hábito, um hábito, um hábito. A partir desse mês, nós só vamos batizar alguém depois de ele ter frequentado pelo menos 3 meses os cultos. Ou seja, ele ter vindo aos domingos durante 3 meses. Exatamente para quê? Para ele criar um hábito. Ele precisa participar. Se por uma situação ele viajar ou não puder vir, nós temos reuniões durante a semana. Mas é importante que ele esteja participando de pelo menos uma celebração. Muitos dizem assim: mas eu assisto em casa. Sabe, você pode assistir em casa, é tão glorioso. Mas é diferente quando você está aqui. Você pode abraçar um irmão. É como você ver alguém se alimentando, não é verdade? Alimentando. Mas não tem o cheiro, sabe? O cheiro é diferente, o cheiro é diferente. Ou seja, a paisagem é diferente, o respirar é diferente. Então não deixe de congregar. Todos os dias aqui em Lagoinha, às 19h30, nós temos as nossas reuniões. Nessa terça-feira, no culto do pastor André, o pastor Lucinho estará pregando nessa terça-feira, no culto do pastor André. Eu sei que será uma grande bênção. Aos domingos nós nos reunimos às 6 da manhã, às 8, às 10, às 13, às 15, às 17, que é um culto em inglês. Você está participando do culto das 18 horas e a última celebração será às 21 horas. Você pode escolher, participe uma que você se identifique mais. Você é livre, porque é como se fosse um bolo e nós dividimos esse bolo. O gosto do bolo é o mesmo, sabe? Tanto você pegar um pedacinho daqui como do outro lado, o bolo é o mesmo, porque dividimos o pão, que é a palavra de Deus. Então levante a sua Bíblia e vamos declarar juntos, dizendo, vamos falar: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Pai, que mais uma vez Tu possas trazer aos nossos corações o Teu coração. Queremos ouvir Tua palavra, queremos comer a Tua palavra, Senhor, queremos digeri-la, Senhor. Da mesma maneira como o nosso corpo necessita do pão, nosso espírito precisa também do pão que é a Tua palavra. Conceda ao pregador sabedoria, graça, unção sobre tudo, que a Tua palavra venha produzir o fruto do coração dos Teus filhos, em nome de Jesus, amém. Vamos assentar, irmãos. Queridos, a fé cristã, ela é diferente de qualquer outra religião, porque a fé cristã, como temos aprendido, não é uma religião, é o nosso relacionamento com Deus. E se existe uma característica na nossa fé, é uma fé marcada pela alegria, mas não uma alegria tão efêmera. Existe uma palavra que traz muito aquilo que existe dentro do coração do cristão, é a palavra júbilo. Vamos falar? Júbilo. Sabe, o júbilo é a alegria num nível tão superlativo.
Ou seja, o júbilo é aquilo que independe de circunstâncias. O júbilo é por aquilo que você é. É tão interessante. O Salmo 89, versículo de número 15, é um retrato da sua igreja, é um retrato da sua vida, é um retrato aqui de Lagoinha, é um retrato que o nosso coração sempre proclama. O Salmo 89, versículo 15 diz assim: bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. A nossa fé, esta fé marcada pela alegria, mas esta alegria que não é fruto simplesmente de uma coisa tão natural, é uma alegria sobrenatural. E esta alegria, como eu disse, tão superlativa, a Bíblia chama de júbilo. Vamos falar? Júbilo, outra vez? Júbilo. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo. Vamos ver. Levante a mão bem alta assim, vamos dar um aleluia ao Senhor. Vamos falar? Aleluia! No 3 você vai dar o maior júbilo que você já deu, hein? 1, 2, 3. Aleluia! Outra vez vamos falar? Aleluia! Esta é a verdade. Ou seja, gritos de júbilo. Muitas vezes as pessoas que acham que a fé cristã é um velório. Ou seja, no velório, todo mundo fala assim tão baixinho para não acordar o defunto, não é verdade? Eu fico impressionado como que no velório, todo mundo... Ele está dormindo já, ele não vai acordar. É verdade que falamos baixo para um sentido mais de reverência, de lembrança. Mas por outro lado, o nosso coração precisa entender esta verdade. Por quê? O reino de Deus não é aquilo que muitas vezes as pessoas imaginam que seja. A Escritura define o reino de Deus em Romanos capítulo 14, o verso de número 17. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus. O reino de Deus é o domínio de Deus na nossa vida. Mas o reino de Deus é caracterizado também por expressões muito simples. Romanos 14, 17. Olhe para mim. Se perto de você tem um novo convertido, ele não sabe manejar a Bíblia ainda tão bem quanto você. Então divida a sua Bíblia com ele, coloque o dedo em cima, mostre para ele, porque ele vai aprender. Romanos 14, 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. A característica da nossa fé é esta. E Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Mas o que é o reino? Aqui a palavra explicita dizendo: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Todas as vezes que os homens são confrontados com a mensagem do Evangelho, ou com uma bênção carinhosa de Deus, explode dentro do coração dessa pessoa um júbilo, uma alegria. Mas é uma alegria, mas assim, não é simplesmente algo pontual, mas ele começa a experimentar essa realidade da alegria. Quando Jesus Cristo nasce, Mateus capítulo 2, o versículo de número 10, quando aqueles homens, os magos, vieram do Oriente para adorar o Senhor, Mateus capítulo 2, o versículo de número 10, você vai perceber a alegria que eles foram cheios dela. Diz aqui a palavra: quando eles viram a criança envolta em panos, diz assim: e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Você conhece essa história também no Natal. Quando viram a estrela, aquela estrela queria guiá-los até onde estaria aquela manjedoura, onde o Filho de Deus teria nascido. Diz aqui a palavra: vendo eles a estrela, alegraram-se com grande, e diz aqui o termo, intenso júbilo. Uma das coisas mais lindas é que você percebe, quando uma pessoa ela converte,
ela é tomada por uma alegria. Mas é uma alegria tão diferente, é uma alegria tão intensa. Não é simplesmente assim. Eu lembro o dia que eu converti, quando eu cheguei em casa, as pessoas olhavam para mim, eu estava diferente. Não é porque eu tivesse crescido, não. Não é porque minha roupa era diferente, não. Mas meus olhos demonstravam algo. Eu tinha encontrado Jesus. Jesus me encontrou e eu deixei ser encontrado por Ele. Assim também, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Uma pessoa alegre, ela adoece pouco. Uma pessoa marcada, maculada pela tristeza, ela vai só se alimentando cada vez mais e mais, alimentando a própria depressão. Há uma característica na nossa fé, que essa fé é alegre. Sabe, a fé cristã, algumas igrejas, parece assim uma coisa tão escura, sabe? Tão tétrica, tão funesta. Parece que você está entrando dentro de um túmulo. A fé cristã não. A fé cristã são os salvos, são os crentes. Onde Jesus está, a alegria está. A palavra diz que na presença do Senhor, até a tristeza, o quê? Salta de alegria. Sabe o que é isso? Sabe quando você chega num lugar e diz, paz seja nessa casa, a paz inunda aquela casa. Quando você chega no seu trabalho, sabe, quer que eles podem não concordar com você em muitas coisas, mas quando você chega, o ambiente fica saturado da palavra de Deus. Há uma alegria, é uma alegria diferente. Em Lucas capítulo 1, verso 41 até o versículo 45. Lucas capítulo 1, verso 41 até o versículo 45. Perceba a alegria de Isabel. O texto diz assim: ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Ou seja, Isabel estava grávida. Era João Batista que estava ali no seu ventre. E Maria, quando vai visitá-la, olha só o que acontece. Só a presença de Maria ali, diz o texto que aconteceu o quê? A criança estremeceu. Aqui o texto diz assim: pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Ou seja, onde Jesus chega, a alegria chega. Onde Jesus chega, a alegria chega. Onde Jesus chega, a alegria chega. Olha no mesmo texto, Lucas capítulo 1, a partir do verso 46. Esta oração, esse cântico de Maria. E aqui Maria se alegra dizendo: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes. Encheu de bem os famintos e despediu vazios ricos, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera a nossos pais. No verso 47 ela diz: e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Sabe, o nosso espírito pode se alegrar e deve se alegrar. Deve se alegrar. A palavra diz: o coração alegre aformoseia o rosto.
Dê uma olhadinha para o seu irmão. Diga para ele: meu irmão, a melhor plástica que você pode fazer no seu rosto é de graça. Se seu coração é alegre, o seu rosto será lindo. Amém? É mesmo. É exatamente isso. Aplauda esse irmão lindo que está aí perto de você. É essa a verdade. Quando você lê Lucas capítulo 1, a partir do versículo 64, é Zacarias. Ele também, olha a alegria. Lucas 1, 64. Imediatamente a boca se lhe abriu, e despendida a língua falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judeia foram divulgadas essas coisas. Todos os que ouviram guardavam no coração, dizendo: que virá a ser, pois, esse menino? E a mão do Senhor estava sobre ele. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Tu, menino, terás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação e redimi-lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem na sombra da morte e dirigir os nossos caminhos, os nossos pés pelo caminho da paz. Zacarias, quando Jesus nasce, no capítulo 2 de Lucas ainda, Lucas capítulo 2, o versículo 20. Quando os pastores que estavam no campo voltavam, olha como eles voltaram. Voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Eles voltaram glorificando e louvando ao Senhor. Mas todo o povo também. Olha o que está escrito, Lucas capítulo 2. Não é Lucas? Lucas capítulo 2, o verso 20. Mas todo o povo, Lucas 2, o versículo 10. Olha o que está escrito. Lucas 2, 10. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Para os magos, para os pastores, os anjos cantaram, mas esta alegria, que Jesus nasceu. Aqui está escrito: eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Você não precisa ficar mergulhado na tristeza. Jesus nasceu. E quando Ele nasce, esta mensagem, a palavra evangelho significa boas novas. São boas notícias, não são más notícias. São boas notícias para todos. Igual está aqui escrito: eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. E que boa notícia é essa? O verso 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Jesus o Senhor. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, você não precisa ter motivos para curtir a sua tristeza, porque Jesus nasceu, e desde que Ele nasceu, Ele traz alegria aos corações. Quantos aqui querem ser fortes? Levante a mão. Fortão mesmo. Há muita gente que fica tomando um negócio que eu não sei o que é. Eles falam que fulano está tomando bomba, eu não sei. Não é isso. Tem alguns que querem ficar forte, estão bombando.
Não sei o que é isso. Mas em Neemias, abra sua Bíblia. Neemias capítulo 8, versículo 10. Lá no Velho Testamento, Neemias, você vai achá-lo, se apresente a ele fica depois de Esdras. Neemias capítulo 8, o versículo de número 10. Neemias 8, 10. Diz assim a palavra. Quem achou, diga amém. Deixa o irmão, ajude seu irmão aí, ele precisa achar o Neemias. É no Velho Testamento, né? No Novo não. Pode olhar no índice, hein? Pronto. Neemias 8:10 diz: disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Fique em pé, meu irmão, fique em pé no seu lugar. Olhe para o seu irmão. Um homem ministra um homem, a esposa, o seu marido. Olhe para ela e diga: meu irmão, você pode ter todos os motivos de ficar triste, angustiado, deprê, mas a Bíblia diz que este é o dia que é consagrado ao Senhor. E a palavra diz: portanto, fale, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a minha força. Vamos aplaudir o Senhor. A alegria do Senhor. Esta alegria do Senhor é ela que é a nossa força. Lá em Londres, os jogos estão acontecendo. Muitos estão voltando tristes para casa. Tristes. Pouquíssimos vão voltar levando uma medalha de ouro, ou de bronze, ou de prata. Mas, querido, você não é medido pela medalha que você tem. Você é medido pela sua fé. Por isso ele diz: não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo, ouvindo as palavras da lei, chorava. E Neemias diz: esse dia pode ser hoje, esse domingo, como pode ser amanhã. É o dia que a revelação chega para você. Este dia, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você está lendo um livro, eu não sei como que você faz, mas muitas vezes, num romance, uma coisa assim, eu vou lá no finalzinho para saber como que acaba. E dependendo do modo como que acaba, eu nem leio o resto do livro, porque vai fazer raiva. Mas quando você lê a Bíblia, quando você lê o Apocalipse, você vê o Senhor triunfando sobre todas as coisas. Você o vê como grande vencedor. Você o vê todo cheio de glória. Você o vê tal qual Ele é. Isso transborda o seu coração, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mais uma vez, diga para o seu irmão, bata no ombro dele e diga: meu irmão, a alegria do Senhor é a minha força. Bata na mão dele assim: meu irmão, a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Pode aplaudi-lo? Aleluia! Vamos assentar, queridos. O mundo aí fora busca alegria onde? Busca alegria nos prazeres desse mundo. Busca alegria no pecado. Busca alegria numa garrafa de bebida. Mas isso tudo oferece uma alegria, oferece. Mas é uma alegria passageira. É uma alegria que desaparece.
Enquanto você está no topor da bebida, você está ali, você ri, você faz. Mas é tão interessante. As pessoas mais tristes são as que mais bebem. Aqueles que vão para as drogas, normalmente são pessoas que estão buscando alegria. Só que vão encontrar uma alegria artificial. Uma alegria que não é verdadeira alegria. Esta alegria diz alegria do Senhor. Algumas pessoas imaginam Deus como se fosse assim um velho de barbas longas, sentado num trono, navegando pelas nuvens, tão indiferente. A palavra diz como um pai. Como um pai. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem e os livra. Ou seja, Ele tem tudo sob o controle, tudo. Em Lucas capítulo 10, verso 17. Lucas capítulo 10, o versículo de número 17. Os discípulos regressaram cheios de alegria por aquilo que eles estavam fazendo. O ministério deles estava fluindo, sinais, prodígios, maravilhas estavam acontecendo. E olha o que Jesus Cristo disse. Lucas 10, 17. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Agora olha o versículo 20. Ele diz: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. A fonte da nossa alegria, a fonte da nossa alegria é esta: o meu nome está no livro da vida. Meu nome está escrito lá. No dia 19 de maio de 1966, quando eu disse: Jesus, entra na minha vida. Naquele exato momento, quando eu abri o meu coração, me entreguei a Ele, o meu nome foi escrito no livro da vida. As maiores tristezas que eu já passei, momentos assim de doer tanto e fazer, e chorava com tanta angústia, quando vinha essa certeza: o meu nome está no livro da vida. A alegria que você pode ter, meu irmão. Nós todos somos aqui passageiros. Aqui não é a nossa morada permanente. Muitas vezes aqui é um vale, e muitas vezes de tantas lágrimas, de situações de abandono. Quantas vezes casamentos desfeitos, sonhos que evaporaram, expectativas que se frustraram. E algumas pessoas deixam que tudo isso venha esmagá-la. Mas Jesus volta e diz: não obstante tudo isso, Ele diz: alegrai-vos, alegrai-vos. Alegria é saúde. Alegria é saúde, querido. Alegria é saúde. Alegria é saúde. Tem gente que parece que está chupando limão o dia inteiro. Mas você pode ter uma alegria diferente, por essa certeza: o meu nome está no livro da vida. Quantos que estão aqui que já têm essa certeza? Levante a mão. Faça assim. Faça raiva no diabo, igual o pastor Dedé diz. Faça raiva nele. Por quê? Porque o seu nome está escrito no livro da vida, escrito com o sangue do Cordeiro, e ninguém poderá apagá-lo, jamais. É isso que traz alegria. Alegria. Filho, por onde você passar, naquelas circunstâncias, tem gente que tem inveja dos outros. Vê algumas coisas na televisão, vê alguns artistas: olha, se eu tivesse a casa que ele tem, se eu tivesse o carrão que ele tem, se eu tivesse isso, querido. Isso tudo é bobagem.
É ele que tem que ter inveja de você. Porque você tem um nome escrito no livro da vida. Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta? Que adianta? Quando alguém quebra a barreira dos 100 anos aqui na terra, as pessoas fazem uma festa. Mas para onde nós vamos? É um tempo diferente do nosso. Mas você chegar lá e perguntar para alguém, em outra dimensão: quanto tempo você já está aqui? Ele pode dizer: eu estou aqui já há 485 bilhões de anos. É a eternidade mal teria começado para ele. Sabe, por isso, deixa ser uma pessoa saudável, filho. Coloque em prática o que a palavra diz. Em Lucas capítulo 10, verso 24. Lucas capítulo 10, capítulo 15, aliás. Lucas 15, o verso 24. Quando o filho pródigo volta para casa, quando o filho volta, ora o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Por quê? Olha o verso 24. O pai dizendo: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E diz o texto aqui: e começaram a regozijar-se. Sabe o que é o céu? Céu é festa. Céu é festa para sempre. Quando Deus criou o homem, Deus o colocou no jardim do Éden. Quando você lê as escrituras, Deus colocou no jardim. Jardim é lugar para passear, jardim é lugar para namorar. Ou seja, no jardim tem flores, tem perfume, tem abelhas. Não é assim? Jardim é lindo, lindo. Quem gosta de jardim? Levante a mão. Isso. Procure gostar, filho, enquanto você está vivo. Depois que der a coroa de flores lá para você, aí você não vai nem perceber. Sabe, Deus é diferente. Ou seja, quando o filho volta, começou aqui, e começaram a regozijar-se. Sabe o que é regozijar? É você ter tanta alegria, mas tanta alegria, que é incontido. Você abre as janelas e você diz: ah! Ou seja, você grita, sabe? Você diz regozijo. Alegria. Essa alegria do Senhor não é para terminar. Mas muitas vezes nós ensinamos, você ouve alguns ensinos tão errados, que quanto mais cara de cavalo você tiver, mais santo você é. Sabe o que é cara de cavalo? É aquela comprida, sabe como? Aquela cara triste, sabe como? Quanto mais cara feia você tiver, mais santo você é. Pelo contrário, Jesus, quando ele morreu, ele era 30 anos mais novo do que eu. 30 anos mais novo do que eu. Era jovem, bonito, cheio de alegria. As crianças, se você quer ver uma pessoa abençoada, é se as crianças gostam dela. Criança não se aproxima de endemoniado. É tão interessante isso. Até para você saber se uma pessoa está endemoniada, é levar uma criança. Se o menino começar a chorar, pode saber que está endemoniado ali quase sempre. Sabe, é uma das evidências tão interessante. As crianças gostavam de Jesus. Gostavam. Se fosse na data agora, hoje, só para ter uma ideia, se Jesus estivesse passando na rua, os meninos estivessem jogando uma pelada, Jesus ia chutar a bola também. Ou seja, entenda isso. As crianças e os discípulos lá religiosos: não toque nele, não toque nele. Que negócio é esse? Jesus volta e diz: cala a boca, deixai vir a mim os pequeninos, não em pensais, porque deles é o reino dos céus. E o que é o reino do céu? Não é comida nem bebida. O que é o reino do céu? É justiça, é paz
e alegria no Espírito Santo. É alegria. Então, você tem que curtir seus filhos pequenos, curtir seus netos. Eu estou vivendo essa fase agora dos netos. Quando eu encontro hoje pela manhã, o Isaac veio, foi para a classe dele, mas o Benjamin ficou aqui comigo. Eu coloquei o Benjamin no colo, e nós dois ficamos cantando ali na hora do culto, sabe? Eu levantava a mãozinha dele, olhava para ele, sabe, curtir. Ou seja, essa verdade. Aqui a palavra diz que quando o moço volta e começaram a regozijar-se, o passado ficou para trás, a alegria era nova. Lucas capítulo 15, versículo 10. Quantos aqui já são salvos? Levante a mão. Sabe o que aconteceu no exato momento, quando você disse, Jesus entra na minha vida? Você provocou alegria no céu. Porque diz aqui, Jesus falando, Lucas 15, 10. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando uma pessoa converte, um pecador se arrepende. É uma outra dimensão lá no céu. Mas existe um júbilo diante dos anjos de Deus. Nessa noite, aqui está cheio de anjo, Eu nunca vi um anjo. Já vi muito anjo de carne e osso, mas assim, anjo mesmo, um dia eu quero ver. Mas quando uma pessoa converte, há júbilo. Não é simplesmente uma alegria, é um júbilo, mas um júbilo que extravasa. Por quê? Eu não consigo descrever nem entender, mas quando eles contemplam o Senhor, olham para Deus, e quando vem o Senhor, quando uma pessoa se entrega a Jesus, quando uma pessoa assume, abraça a fé, quando ela deixa da direção de caminhar para o inferno e volta-se para o Senhor arrependida, há um gozo tão grande no coração de Deus, e os anjos, milíades, milhões, bilhões de anjos, se regozijam por causa de uma vida. É por isso que o trato de Deus conosco é individual. Você é uma pessoa única sobre a face da terra. No meio de 7 bilhões de seres humanos, Deus vê você como se só você existisse. Deus olha para você às 24 horas. Você não precisa dizer, Deus, olha para mim. Às 24 horas Ele tem o olhar dele fixo em você. É tão diferente. É tão diferente. Às 24 horas Ele te contempla. Quando você se arrepende, há júbilo, diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. No capítulo 19, versículo 6. No momento da conversão, é a história aqui nesse texto de Zaqueu, aquele homem que tão claudicante na vida, um homem que fez tantas coisas erradas, mas ele queria conhecer o Senhor. E diz aqui o texto, Lucas 19, o verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. O verso 6, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Sabe quando as pessoas recebem Jesus, e o recebem com alegria. Com alegria. Quando eu vejo as pessoas se entregando a Jesus, muitas vezes o rosto fica lavado pelas lágrimas.
Mas você vê nos olhos daquela pessoa uma alegria diferente, uma alegria que ela nunca experimentou. Esta alegria da fé é tão diferente. Mateus 21, versículo de número 9. Quando Jesus entrava em Jerusalém, ele sabia o que o aguardava, mas houve alegria. As multidões, diz aqui Mateus 21, verso 9, e as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. No capítulo 28 de Mateus, o versículo de número 8, quando Jesus ressuscita, ele morre. 3 dias depois, todas as cadeias da morte são rompidas, são totalmente quebradas, e diz o texto: retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Muitas vezes, o equilíbrio, o túmulo estava vazio, Jesus tinha ressuscitado, elas ficaram com medo. Mas por outro lado, diz aqui o texto, e grande alegria. Grande alegria. Sabe, essa alegria do Senhor, ninguém pode tomar na sua vida, querido. Essa alegria independe das circunstâncias que você vive. Essa alegria de saber que Jesus está vivo. Somente a fé cristã que te leva a conhecer Deus de uma maneira pessoal. Somente a fé cristã que te ensina que Deus é um Deus alegre. Somente a fé cristã que mostra essa realidade. Tudo na vida, como termina, é que se conta. E você vê Jesus ressurreto, cheio de alegria. Em Lucas, capítulo 24, o verso de número 41. Vamos voltar para Lucas. Lucas 24. O verso de número 41. Quando os discípulos estavam indo ali no caminho de Emaús, cheios assim de tantas interrogações, será que Jesus era mesmo aquilo que ele falou? Será que não era uma ilusão, uma ficção? Mas diz aqui o texto, verso 40, dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditar ainda, por causa da alegria, e estando admirado, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Olha o verso 41. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria. Ou seja, quando Jesus mostrou para eles suas mãos, quando eles viram os cravos, os sinais dos cravos, diz aqui o texto, por causa da alegria. Quando você recebe tanta bênção do Senhor, algumas vezes você diz assim: isso é grande demais. É alegria. Essa grande alegria que só Deus é que pode oferecer, só Ele que pode trazer. No mesmo capítulo 24 de Lucas 52, o verso 52. Os discípulos que antes ficaram assim, tristes, angustiados. Mas há um momento aqui, vamos começar pelo 50. Lucas 24, 50. Então os levou para Betânia, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando dele, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Isso aconteceu 40 dias depois da morte de Jesus. 40 dias depois. Jerusalém fervilhava. O que estava acontecendo? Mas quando Jesus ascende aos céus, os discípulos voltam. Lá estavam aqueles que eles queriam, estavam querendo matá-los. E eles voltam para Jerusalém.
voltam para Jerusalém para esperar a promessa do Pai. Mas eles voltam o quê? Tomados de grande júbilo. Havia uma certeza. Eles viram o Senhor ascendendo. E Jesus tinha deixado a palavra. Ele vai voltar. Hoje, a nossa alegria é essa certeza que Ele vai voltar. Os irmãos da igreja primitiva, eles saudavam uns aos outros. Não era com essa expressão assim, a paz do Senhor ou boa noite. Eles diziam sempre assim, Maranata. Vamos falar? Maranata. Fique em pé para dizer, vamos falar? Maranata. Olhe para o seu irmão e diga, Maranata. Sabe o que significa a palavra Maranata? Ora vem, Senhor Jesus. Olha, vê se tem algum irmão sentado, põe ele em pé e diga, Maranata. Jesus vem. Maranata. Jesus vem. Maranata. Jesus vem. Era exatamente isso. No início da fé, os cristãos eram perseguidos, eram mortos, eram aprisionados, mas o que os mantinha era esta alegria, uma alegria diferente. Ou eu vou a Jesus através da minha morte, ou Ele virá a mim. Por isso que o coração deles pulsava nesse ritmo, dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Vamos falar de novo Maranata, vamos falar? No 3, não, pera aí, no 3, vamos dizer? 1, 2, 3, Maranata! Outra vez? Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Vamos assentar. Esta é a alegria da nossa fé. Sabe, querido, o seu choro, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Muitas vezes o seu amanhecer vai ser no céu, mas vai ser o amanhecer. Ou seja, a alegria do Senhor, esta é a realidade da nossa força. No livro de Atos, capítulo 2, o verso de número 46. Os irmãos, eles se reuniam todos os dias. Ou seja, eles estavam ali, a vida deles não era ir na igreja para uma celebração apenas aos domingos. Eles se encontravam, caminhavam juntos. Diz aqui o texto, escute, todo silêncio. Diz assim, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Capítulo 15 de Atos, o verso 3. Enviados, pois, e até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias de Fenícia e Samaria, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Hoje pela manhã, um grupo de membros da igreja que tinha ido lá para o Amazonas, esse grupo voltou. E aqueles irmãos estavam assim cheios de alegria, contando o que Deus tinha feito lá. Sabe, a nossa fé, essa fé cheia de alegria, de testemunhos. No capítulo 8 de Atos, Atos capítulo 8, versos 5 e 6. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões entendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Verso 8. E quando ele dava esse testemunho do que estava acontecendo, diz o texto, e houve o quê? Grande alegria naquela cidade. Uma das coisas que está acontecendo aqui em Belo Horizonte é que de uma maneira assim silenciosa, nós estamos chegando em toda a cidade. Nesse templo nós temos espaço apenas para 7.000 pessoas. Mas se poucas pessoas estiverem assistindo esse culto, no mínimo, aqui em Belo Horizonte, é 10 vezes mais. Em todos os lugares. Os presídios, os hospitais, em casa. Às 24 horas,
Nós estamos enchendo os céus de Belo Horizonte de louvor a Deus através da rádio. Enchendo. Isso traz o quê? Essa alegria. Quando uma pessoa é curada, olha que está aqui em Atos, capítulo 3, o versículo 8. Muitas vezes a pessoa diz assim, a fé você tem que ficar quietinho e tal. Isso é religião. Você tem que ser espontâneo. Esse homem aqui foi curado, esse coxo, capítulo 3 de Atos, versos 7 e 8 diz, e tomando pela mão direita levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando, saltando, saltando. Sabe o que é saltar? Sabe o que é saltar? Vem cá, Rony. Isso. Salte aqui de alegria. Vamos ver como é que é. É. Não, para não. Fica cá, pera aí. Vamos ver. Não, querido, não é para parar, não. Continue. O homem viveu paralítico a vida. No momento que ele recebe a capacidade de caminhar, ele entrou no templo o quê? Saltando, saltando. Saltando alegria. Saltar alto, muito alto. E você está parando, filho. Corre aqui pelo corredor, vamos ver como é que é. É isso. Seja a nossa fé, não é assim. Algumas vezes eu peço para você fazer assim, porque muitas vezes pessoas ficam conversando outras coisas. Quer saber quem que está ganhando, qual que é o time, aí está estragando tudo. E aí eu faço assim, por exemplo, ali na tenda da bênção não é para ninguém ficar lá durante a reunião. Aí tem que ficar, os irmãos estão entendendo? Mas esta alegria, sabe quando você vem para participar do culto, você pode estar assim meio chué, mas você tem que encher o coração de certeza. Eu vou voltar para casa saltando de alegria. Eu vou começar essa semana, não é questão de começar com o pé direito ou pé esquerdo, isso é superstição. Comece com o pé ou sem pé, mas comece na alegria e na força do Senhor. Ou seja, é isso que conta. É isso que conta. Diz aqui o texto, e houve grande alegria naquela cidade. Houve grande alegria. Os cristãos todos tinham alegria. Sabe a alegria do Senhor? O livro de Salmos. Vamos para o livro de Salmos, só para vocês acompanharem um pouquinho. O Salmo 16, o versículo de número 11. Salmo 16, o versículo 11. Diz assim, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Tu me farás ver os caminhos da vida. Tome a sua Bíblia assim, qual eu? Coloque sua Bíblia. É por isso, queridos, que nós aqui em Lagoinha, só podemos anunciar o que está aqui. Eu poderia ficar falando tantas outras coisas, mas eu quero o poder que muda, é o poder da palavra. E a palavra vai penetrando. O verso 11 é uma promessa que diz, tu me farás ver os caminhos da vida, através da Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Sabe, por isso que nós lemos a Bíblia. No final de uma pregação, você deve ter lido talvez 30, 40, 50 versículos. Porque eu não posso pregar outra coisa, a não ser a palavra de Deus. Eu não consigo entreter você. Eu não sou animador de plateia. Eu só posso dizer para você a palavra do Senhor. Porque é ela que transforma. E aqui a palavra de tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença,
a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. O verso, capítulo 30, Salmo 30, o versículo de número 5. É um momento só. Faça assim, faça. Passou. Verso 5 diz assim, 35. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer. Ao anoitecer. Esse anoitecer pode ser ao meio-dia. O anoitecer é aquele momento de escuridão, de crise. É aquele momento quando o médico diz, olhando o exame, e mexe a cabeça dizendo, para a ciência não tem jeito. Ao anoitecer pode ser aquela hora, quando você chega no seu trabalho, encontra um envelope, mandando você procurar o departamento pessoal, e você é demitido. O anoitecer é quando o noivo te abandona, faltando poucos dias para o casamento. O anoitecer é quando aquela crise é instalada. Não é uma questão do anoitecer. O anoitecer é quando esse momento escuro chega. A palavra diz, o anoitecer pode vir o choro. E quando vem o anoitecer, se você tem que chorar, chore, meu irmão. Chore. Chore porque Deus vai recolher cada lágrima sua. Chore. Não fique trancado, não. Tem gente que é tão trancadinho que não expressa as suas emoções. Chore. Jesus chorava. Jesus chorava. Chorava. Mas a palavra diz, ao anoitecer pode vir o choro. Mas o texto termina dizendo, mas a alegria, ela vem. Ela vem pela manhã. Ela vem pela manhã. Essa manhã não significa que vai ser 12 horas depois. Não significa que vai ser na mesma semana. Não significa que vai ser no mesmo dia. Para José, o anoitecer para ele começou quando ele tinha apenas 13 anos de idade. Apenas 13 anos. Os próprios irmãos o traíram, o venderam. Você conhece toda a história. O anoitecer para ele levou 17 anos. Vivendo dentro de um calabouço ali no Egito. A escuridão podia estar em volta, mas dentro dele havia luz. O anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Essa manhã não é da manhã do relógio. É a manhã que Deus tem preparado para você. Quem vai determinar o tempo do seu amanhecer é o propósito de Deus para a sua vida. A nossa vida não é medida pela quantidade dos anos que vivemos, mas pela qualidade dos anos que vivemos. É por isso que a nossa vida deve ser uma vida intensa, plena, cheia. O Salmo 126, o versículo de número 5. Salmo 126, o versículo 5. Muitas vezes você vai semear, meu irmão, na sua casa. Muitas vezes por causa do desprezo que parentes nutrem a seu respeito. Situações delicadas. Mas a palavra diz, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. O Salmo 132, o versículo 16. Salmo 132, versículo de número 16 diz, vestirei de salvação os seus sacerdotes,
e de júbilo exultarão os teus sacerdotes, os seus fiéis. Esta é a alegria. Quando você lê Isaías capítulo 12, versículo de número 3. Isaías 12, o versículo 3 diz assim: vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Sabe, você vai tirar água aqui de Lagoinha, dessas fontes de salvação, algo tão celestial. Isaías 35, verso 40. Isaías não é 40 não, é 10. Isaías 35, 10. Vamos ficar em pé e vamos ler esse texto. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Os músicos tomem seus lugares. Olhe para mim, meu querido, tome a sua Bíblia. Esta é a promessa. Os resgatados do Senhor. Quantos foram resgatados aqui? A promessa diz: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna. E essa alegria eterna você pode começar a experimentá-la aqui. Como a salvação nós começamos a experimentá-la aqui. O céu começa aqui. Como o inferno pode começar aqui também. É uma escolha. Mas quando você escolhe viver isso, os resgatados do Senhor, sabe o que é o resgate? Ele pagou o preço para você ser salvo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele pagou o preço da nossa redenção. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Olhe para mim. Eu não sei o que está causando em você tristeza e gemido. Eu não sei o que entristece o seu coração. O que provoca esses gemidos que doem a sua alma. Mas há uma promessa. E deles, de você, fugirá a tristeza e o gemido. Por quê? Porque Isaías 61, o verso 10 diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor. Isaías 61, 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. Muito. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Hoje, 1 Pedro capítulo 1, versículo 8, nos mostra que podemos passar por momentos. 1 Pedro 1, 8, não deixe de ler esse texto, meu irmão. Não deixe de ler. E diz: a quem, não havendo visto a mais, Jesus, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. A pessoa que eu mais amo e que mais me ama, meus olhos nunca viram. Nunca vi. Mas não é porque eu nunca o vi que eu não sei que Ele me vê. E a nossa relação com Ele é no Espírito. Eu não preciso ter uma imagem de Jesus para falar com Jesus. Mas eu posso me derramar diante dEle. Uma alegria constante. Abacuque dizia:
se a figueira não florescer, se toda desgraça existir, diz: todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. No meio das perseguições, os apóstolos vibravam por causa disso. No meio do aprisionamento, Paulo e Silas, em Atos 16, no fundo de um cárcere, meia-noite, escuro, frio, tinham sido torturados. E à meia-noite eles estavam fazendo o quê? Cantando, se alegrando, dando louvores a Deus. Paulo havia dito: eu me alegro em toda circunstância, em toda circunstância. Eu posso viver assim. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nesta noite, querido, ao iniciarmos este mês de agosto, para muitos um mês aziago, um mês de maldição, mas este será o mês de maiores alegrias para a nossa igreja. Alegria para o seu coração, para a sua vida, para a sua família. Põe sua Bíblia no banco. Dê a mão ao seu irmão que está aí ao seu lado. Diga: meu irmão, prepare agora. Prepare agora. Porque você vai voar agora. Aleluia, acho que eu vou até tirar aqui o salto, porque realmente eu quero pular muito na presença do Senhor. Ele que me sustenta, Ele que é a minha força, aquele que nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esse que muda as nossas vestes de tristeza, de vergonha e alegria. Quantos motivos? Abre a sua boca e diga: Deus, eu tenho motivos sim para me alegrar na tua presença. Eu tenho motivos para dançar na tua presença. Eu tenho motivos para celebrar na tua presença. Segura mesmo na minha mão, meu irmão. Segura aí. Porque nessa noite eu quero te convidar a celebrar comigo. Você pode olhar para quem está do seu lado. Vamos celebrar com alegria, com júbilo. Oh! Aleluia! Cantem de júbilo. Oh! Cansem de júbilo. Prepare. Porque até a tristeza solta de alegria. Cantem de júbilo, diga. Cantem de júbilo. Cansem de júbilo. Cansem de júbilo. Pule de júbilo. Pule de júbilo. Grande de júbilo. Cantamos de alegria. Dançamos de alegria, oh, 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 oh. Pulamos de alegria, oh, 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 oh. Gritamos de alegria, oh, oh. Cantamos de alegria, oh, 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 oh. Dançamos de alegria. Aqui da frente, nós podemos contemplar alguns rostos e alguns irmãos que eu olho que estão dançando, celebrando tanto. Quanto mais eu olho para Ele, mais me dá vontade de celebrar. Imagina o nosso Deus que lá do céu olha para nós e Ele vê esse filho que Ele salvou, esse filho que Ele restaurou, dançando em sua presença, celebrando em sua presença. Eu acho que Deus fica animado. Eu acho que Deus fica alegre. Animado não, porque Deus não precisa se animar, mas Ele deve ficar cheio de alegria em seu coração. Quando esse filho que reconhece o tamanho da graça e do amor que recebeu,
celebra diante dele. Por isso, meu irmão, você está diante do Senhor, celebre. Cantamos de alegria. Oh, 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 oh. Dançamos de alegria. Oh, 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 oh. Pulamos de alegria. Oh, 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 oh. Gritamos de alegria. Cantamos, cantamos, cantamos de alegria. Oh, oh. Independente das dores, dançamos. Oh, 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 oh. Pulamos de alegria em tua presença. Oh, 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 oh. Gritamos de alegria. Oh, 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 oh. Tô tão alegre que eu acho que eu me empolguei aqui no tom, não foi, Marcão? Então vamos pro tom certo. Que eu tô muito alegre, tô muito feliz na presença do Senhor. Este é um tempo de festa, este é um tempo de louvor, pra celebrar aquele que primeiro nos amou, transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor, pra celebrar Aquele que primeiro nos amou. Este é, declare, este é um tempo de festa, este é um tempo de louvor, pra celebrar aquele que Ele nos amou, nos amou, transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor, pra celebrar aquele que primeiro nos amou, nos tirou do império das trevas e nos deu, Ele nos deu, arrancou todas as feridas. Quem aqui é feliz? Quem aqui é feliz? Festa, alegria, é uma dança de celebração ao único digno, Jesus. Seu nome é Jesus. Festa, alegria, é um povo que se reúne aqui diante do trono do Rei dos Reis. Celebre com palmas, seu nome é Jesus. seu nome é Jesus. O Brasil não é o país do carnaval. O Brasil é o país dos vivas de júbilo. Esse é um tempo de festa. Este é um tempo de festa. Este é um tempo de louvor, pra celebrar aquele que primeiro nos amou, transformou, nos deu novas vestes de louvor, pra celebrar aquele que primeiro nos amou, nos tirou do império das trevas e nos deu perdão e paz, arrancou Das feridas, quem aqui é feliz? Salte na presença dele. Festa, alegria, é uma dança de celebrar. É Priscila, celebre o Senhor, celebre o Senhor Maria, celebre João, celebre André.
Jesus! 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 O seu nome é Jesus! Aleluia! É esse precioso nome. Pode dizer, seu nome é Jesus. 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 Antes de orarmos, tome de novo a sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Eu tenho que mostrar para você, eu não posso esconder nada, porque amanhã você vai enfrentar, quem sabe, as covas dos leões. E como manter essa alegria? 1 Pedro capítulo 4, verso 12, diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Ponha as suas duas mãos sobre seu coração. Essa alegria, Deus não esconde nada dos seus filhos. Está escrito, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Lutas podem vir, aquele fogo que arde, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Mas cada prova é para você subir um pouco mais. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois co-participante dos sofrimentos de Cristo. O privilégio que você tem de sofrer por causa do nome dEle, por causa da sua integridade, da sua pureza, da sua verdade. Talvez você vai ser desprezado, talvez abandonado, achincalhado, mas a palavra diz, alegrai-vos, na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Feche os seus olhos, ore comigo e diga, Senhor Jesus, muito obrigado pelo privilégio que eu tenho, que é uma certeza que o meu nome está escrito no livro da vida. Ó Deus, que teu Santo Espírito possa sempre me fazer lembrar que o meu nome está no livro da vida e que esta é a maior fonte de alegria que eu posso desfrutar aqui na terra. Eu quero orar me identificando com aqueles que estão aqui,
que ainda não tem essa certeza do seu nome escrito no livro da vida. Se você não tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida, nessa noite, você precisa fazer um convite. Você precisa dizer: Jesus, entra na minha vida. Quem sabe você é alguém que um dia caminhou com Ele e se afastou, se desviou. Hoje é o dia da sua volta. E como o pródigo, quando voltou, o pai se alegrou e fez uma festa. Todos com os olhos fechados. Vamos nos identificar com todos que estão aqui, orando comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu ouvi que Tu és a alegria dos homens. Eu reconheço que sou um pecador. Eu não tenho certeza da minha salvação, do meu nome estar escrito no livro da vida. Por isso, nesta hora, eu abro o meu coração e eu te convido: ó Jesus, entra na minha vida. Agora eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, estava desviado, como pródigo, me afastei. Hoje eu volto, confiado na Tua graça em me perdoar. Continue com seus olhos fechados. E eu quero orar agora, mas você não precisa repetir a oração. Eu quero fazer uma oração sozinho por você. Por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. E quero orar por você que estava afastado dos caminhos dele e que hoje volta aos caminhos. Para que eu ore por você, sem constrangimento algum, eu quero pedir que aí no seu lugar, você levante uma das suas mãos. Eu quero ver a sua mão erguida para orar por você. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele, levante mais alto que você puder a sua mão. Mais alto. Eu estou vendo essas mãos erguidas. Pode abrir os olhos. Agora faça assim. Todo silêncio. Eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos, lá na segunda galeria, na primeira aqui no terra, somente vocês, dentro de alguns minutos nós vamos todos sair. Eu quero que você que levantou a sua mão saia do seu lugar e venha até aqui. Nós vamos orar por você agora. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele, todos em pé agora. Só quem for extremamente necessitado de ficar sentado que fique. Esse é o momento. É o momento da sua volta, é o momento do seu retorno. Vem, deixe o seu lugar e vem. Pode vir. Homem, mulher, jovem, criança. Lá da segunda galeria, da primeira. Deixe seu lugar e vem. Esse é o momento de Deus para você. Vem. Sua alegria é saber que seu nome está escrito no livro da vida. Sua alegria é ter o perdão de Deus. Sua alegria é ser salvo. Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Esse é o momento da alegria. Quantos que já têm certeza do nome escrito no livro da vida? Levante a mão. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Pergunte para ela: você tem certeza do seu nome no livro da vida? Se não tem, é esta hora de você vir para Jesus. Se você não tem essa certeza, esta é a hora de você caminhar correndo e chegar aqui, num ato de fé. Vem, vem, vem. Vem, 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 pra morrer em meu lugar. vem, Eu sei, vem, Deus me ama. vem. E seu amor é tão grande,
Vocês que estão aqui podem ficar em pé. Chega aqui bem pertinho de mim. Pode chegar, pode chegar. Pode chegar. Deus, pode chegar. Meu irmão, a maior alegria que você pode ter aqui na terra é de conduzir alguém a Jesus. A maior alegria que você pode ter aqui na terra é quando você prega para alguém e essa pessoa converte. A maior alegria é quando você restaura uma vida. A maior alegria é essa que você pode possuir aqui. Igreja, estenda as mãos aqui. Esteja orando por estas vidas. Você que está aí no seu lugar, mas sabendo que seu lugar não é aqui, não é onde você está, mas é aqui no altar. Venha, esta é a hora da sua entrega. Esta é a hora da sua reconciliação com Deus. Esta é a hora de Deus para você. Meus pastores, se aproximem dessas vidas agora. Esse é o momento de os pastores abraçarem os que estão aqui. A igreja, mais vidas estão chegando, mais corações estão chegando, mais corações estão chegando. Vem, vem, vem. Lá na segunda galeria, todos com as mãos estendidas. Aqui na primeira, todos com as mãos estendidas. Aqui no térreo. Pai, em nome de Jesus Cristo, quebramos dessas vidas todo o poder das trevas, Pai. E elas estão aqui confessando a Jesus como Senhor e Salvador. Delas, ó Pai, desfazemos todo o poder das trevas. Ligamos, ó Deus, estas vidas com a Tua vida, para que possam viver a partir de hoje como filhos amados e queridos do Senhor. Que esta alegria possa inundar esses corações a partir de agora. Que a paz do Teu perdão seja uma realidade e que possam viver a partir de hoje como filhos do Senhor, em Teu nome precioso. Amém. Da vida de vocês, no mundo espiritual, foi desligado todo o poder das trevas. Todo. Tudo será novo a partir de agora. Tudo será novo a partir de agora. Tudo. Alexandre, vem cá. Vem cá você. Tudo será novo a partir de agora. Tudo. Tão novo. Onde estava escrito antes inferno, foi escrito céu. Onde estava escrito perdição, foi escrito salvação. Onde foi escrito morte, está escrito agora vida. E esta vida